Oi, gente! Hoje eu vou trazer uma dica muito boa, tá? Para quem está estudando para a PP de Pernambuco e a prova vai ser daqui a 30 dias, beleza? Então, para você que está assistindo, se liga nessa dica sobre advérbio, beleza? Pronto. Em relação a advérbio, o que é que eu tenho em relação ao advérbio e como a banca SESP e Sebrasp vai cobrar na minha prova, beleza? De início, eu quero mostrar para vocês que o advérbio, ele vai ser uma palavra invariável. O que seria uma palavra invariável? Essa palavra invariável é aquela que não tem o quê? Nem gênero, tá certo? Que é o quê? Masculino, feminino. E ela também não tem número, nem plural, nem singular. Ela é aquela palavra neutra, certo? Então, ela é invariável, beleza? E ela sempre vai trazer uma circunstância. O que é uma circunstância? Para a banca SESP é o quê? Coesão, amado. Tá certo? Toda vez que a banca SESP trouxer advérbio, vai ser coesão, tá certo? Tudo em relação a advérbio vai ser em relação à coesão. Então, preste atenção, como é que a banca cobra que tudo ela diz que é coesão e coerência e sentido. Então, coesão, tá certo? Só para mistificar, coesão é igual a sentido. Então, toda vez que a banca falar sobre coesão, vai ser uma relação de sentido. De início, como eu expliquei, a conjunção ela vai ser aquela palavra neutra que vai trazer um sentido, uma coesão, tá certo? Primeiramente, o que é um advérbio? Um advérbio vai ser um modificador. Ele vai estar ali para estar modificando, trazendo esse sentido apropriado dele sobre outra palavra. Essa palavra vai ser o quê? Ou um verbo, ou um próprio advérbio, ou um adjetivo, tá certo? Quando eu digo assim, limpe o chão, eu estou mandando você limpar o chão. Mas quando eu digo assim, não limpe o chão, peraí, eu tenho um advérbio de negação e a partir do momento que eu tenho só o verbo limpar, eu exerço a função de limpar. A partir do momento que eu digo não limpe, é você se resguardar, tá certo? Então você aí tá vendo e prestando atenção que o quê? Advérbio, ele tá aí para trazer uma alteração do sentido, uma coesão, tá certo? Uma mudança de coesão e de sentido apropriado para aquela oração. Então, toda vez que você vê, certo? Um advérbio, você vai saber que ele vai estar estipulando um sentido apropriado sobre outra palavra. De início, o que eu quero que vocês prestem atenção seria em quem? O advérbio, tá certo? Como eu disse, palavra invariável, traz circunstância, ela vai atribuir 3 sentidos apropriados. Ele tem vários sentidos, tá certo? Afirmação, negação, dúvida, modo, tempo, enfim. Mas eu não quero falar sobre todos, eu quero especificar 3 modos aqui que a banca SESP e Sebrasp tem cobrado demais. O primeiro deles é o tempo, tá certo? Tempo, modo, certo? Tempo, modo e lugar, demais. Se você pegar qualquer uma prova, tá certo? Com algum texto da banca SESP e Sebrasp, se você perceber, você vai ter um adjunto adverbial ou de lugar ou de tempo lá situando. Porque tudo em relação ao quê? A oração, desculpa, tudo em relação a texto, tá certo? Tudo em relação a texto e até o que ele vai cobrar, ele sempre coloca ali para você se situar no tempo e no lugar, no espaço. Então tudo vai ser entrelaçado a isso. Outra coisa também que eu quero que vocês gravem aqui, uma oração, tá certo? Que vai ser um conjunto de palavras que no meio dela vai ter um verbo, vai ser uma oração. Na oração, ela é formada por um sujeito, mais o verbo, mais o seu complemento verbal e o adjunto adverbial. Camila, é em todos os casos que eu vou ter um adjunto adverbial? Não, tá certo? Não é em todos os casos que você vai ter um adjunto adverbial, mas a maioria das vezes a banca vai cobrar e vai colocar assim, beleza? Outra coisa também que eu quero que vocês estimulem e que vocês prestem atenção. O adjunto adverbial, ele precisa estar no final da oração, tá certo? O que é que ocasiona aí? A banca SESP e Sebrasp, ela pega o adjunto adverbial, coloca pra aqui, pega o adjunto adverbial, coloca pra cá, pega o adjunto adverbial e coloca pra cá. Isso acontece o quê? Vírgula, obrigatório. Então, toda vez que você vê um advérbio, o lugar do advérbio é onde? No final, tá
tá certo? O adjunto adverbial, que vai ser esse circunstanciador, que vai atribuir um sentido apropriado sobre alguma coisa, e esse alguma coisa vai ser o verbo, o advérbio e o adjetivo. Ele vai trazer uma circunstância, um sentido, uma modificação, tá certo? E ele tem que estar onde? No final. No final da oração. A partir do momento que ele vai vir deslocado, a vírgula vai ser obrigatória, tá certo? Então, presta atenção nisso. O adjunto adverbial deslocado, a vírgula é obrigatória. Em relação ao advérbio, outra coisa também que eu gostaria muito de trazer para vocês é... A gente sabe, tá certo, as classificações dos verbos. E a gente tem o VTD, que é um verbo transivo direto, que é aquele verbo que ele pede um complemento e não tem preposição. Que vai ter o OD dele, que vai ser o complemento do verbo transivo direto, tá certo? Um complemento sem preposição. A gente tem o VTI, que vai ser um verbo transitivo indireto, que vai ter o OI dele, que vai ser o complemento verbal. Esse verbo, ele vai solicitar um complemento e ele vai precisar do quê? Da preposição, que é a diferença entre o VTD e o VTI, a preposição. A gente vai ter o verbo de ligação, tá certo? Esse verbo de ligação, ele vai exprimir o estado como eu estou, que são os verbos ser, estar, permanecer, ficar que a gente tem um rol aí, né? Que a gente vê, certo? A gente também tem o verbo bitransitivo. Esse verbo bitransitivo é aquele que tanto aceita o OD como o OI, certo? E é obrigatório o uso dos dois. E a gente tem o que eu quero que vocês foquem nele, verbo intransitivo. Eita, Camila, peraí, o que é que tu quer falar sobre o adjunto adverbial em relação ao verbo intransitivo? Eu quero dizer para vocês que a gente vê todo mundo, até eu, tá certo? Toda vez a gente sempre diz que o verbo intransitivo é aquele verbo que não tem o quê? Complemento. Isso mesmo. Aquele verbo que não tem complemento é um verbo intransitivo. Só que eu digo a vocês, tá certo, amado? A banca vai cobrar esse verbo. Por quê? Porque esse verbo, ele não precisa. Mas algo que eu não preciso não é algo que eu não tenho. Exemplo, eu sempre gosto de dizer que namorada não é ficante, tá certo? É a mesma coisa do adjunto adverbial. Adjunto adverbial não é complemento, então foca nisso. Peraí, o VTD tem um OD, o VTI tem um OI, o VBI tem um OD e o OI, e o verbo de ligação tem um predicativo do sujeito, e o VI? Peraí. O VI, ele não tem o quê? Namorada, ele não tem complemento verbal. Mas não é porque você não tem o quê? Uma namorada que você não possa ter uma ficante. Quem é a ficante do verbo intransitivo? O adjunto adverbial. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o verbo intransitivo, tá certo? Ele não precisa do complemento, mas ele vai ser colocado lá. E o adjunto adverbial não é o complemento. E o que a banca vai trazer? Ela vai chegar lá e vai dizer assim: ele chegou tarde. Peraí, ele chegou tarde. Eu tenho o verbo, quem chega o quê? Chega, né? Assim? Quem chega, chega, minha gente. Verbo intransitivo. Eu poderia dizer ele chegou? Poderia. Mas aí o que é que eu disse? Que ele chegou o quê? Tarde. Isso parece um adjunto adverbial de quê? Isso mesmo, de tempo. Tá certo? Adjunto adverbial de tempo. Prestou atenção também que ele foi posicionado no final da oração. A partir do momento que eu disser assim, tarde... vírgula, adjunto adverbial o quê? Deslocado. Ele chegou. Ou eu até poderia dizer assim, ele, tarde, chegou. Então, preste atenção em que adjunto adverbial, modificador de sentido, ele tem que estar onde? No final da oração. A partir do momento que ele vai estar deslocado, o uso da vírgula é o quê? Obrigatório. Tá certo? Lembrando que os três principais casos que a banca vai cobrar lá é o adjunto adverbial de tempo, de modo e de lugar. E se você quiser mais exemplos, tá certo? É só você pegar qualquer prova da banca SESC Sebrasp. Pega lá a prova, tá certo? E se situa. Pode prestar atenção que toda vez nos primeiros parágrafos ele sempre se situa, ou no tempo ou no lugar. E perceba também que aquela tá entre vírgulas. Tá certo? Toda vez que a gente diz assim, no século XXI, no Brasil contemporâneo, tudo isso são adjuntos adverbiais deslocados e uso da vírgula obrigatório, tá certo? Então, essa é a dica de hoje, preste atenção. Adjunto adverbial pode estar na prova, tá certo? A probabilidade é muito grande de cair. Então, preste atenção nessas dicas. Massa. E outra coisa, façam questões, tá certo? Façam questões. Tudo é questão de prática. Tudo é questão de prática. Então, pratique, faça questões e acerte lá na prova, beleza? Qualquer dúvida que tiver, tá certo? Meu
Instagram, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar lá pelo meu Instagram, Camila Claudina, tá certo? Eu tô lá pra tirar a dúvida de vocês, beleza? Enfim, a dica por hoje é essa, beleza? Muito obrigada a todos vocês.